mais uma perguntinha da ANAC. Classificação dos fios de rosca. Então, aqui, quando fala em rosca, pode ser tanto se referir a um parafuso, rosca externa, quanto uma porca, rosca interna. Os de rosca soberba, screws e porcas são fabricados em um padrão de fio de rosca. E olha aqui os padrões de fio NC, NF, UNC. Então são padrões American National Course, American National Fine, American Standard Unfine Course. O que eu preciso então saber? Olhando para cá para essa figura, a gente vê dois parafusos, onde a gente enxerga nitidamente que tem diferença entre um passo, entre um filete de rosca e outro. Esse aqui, ele está seguindo um padrão NF, que são séries de filetes finos destinado ao uso geral de uma aeronave. Perfeito. Essa é a perguntinha que a ANAC vai te fazer. Esse outro parafuso aqui, NC, é um outro padrão, séries de filetes grossos destinado ao uso em metais. Não tivemos nenhum retorno, nenhum reporte dizendo que a ANAC pergunta sobre NC. Ela vai perguntar sobre esse tipo aqui de filete. E a pergunta vai ser essa. Os parafusos utilizados em aviação do tipo NF possuem. Aí o cara vai pensar, NF, o que é NF? Vamos voltar aqui. Olha só, fica bem fácil de entender. O F de fine, ou de finos, né? American National Fine. Então, quando tu encontrar NF, tu já define como fino. Olha só que simples. Os parafusos utilizados em aviação do tipo NF possuem o quê? Cabeça boleada, cabeça achatada, série de filetes finos, série de filetes grossos. Muito fácil. Série de filetes finos. Essa perguntinha que nós temos aí, que a ANAC pergunta. Se alguém fizer a prova e tiver uma outra pergunta sobre rosca, por favor, retorne para nós. Vamos adicionar um vídeo novo aí, atualizado, colocando aí mais uma questão, tá? Perguntinha da ANAC aí também. Nos parafusos de 1 polegada, então imagina aqui que nós temos 1 polegada nesse parafuso de diâmetro do tipo NF. Bom, o cara já sabe que é filetes finos, que será especificado como? Olha só. Então, o part number desse parafuso ele vai ter o traço 14NF, que vai ter um significado. O NF a gente sabe que é o fabricante. O que é 1 e o 14? Muito simples, né? O 1 quer dizer que esse cara tem 1 polegada, e o 14, que ele vai ter 14 filetes de rosca nessa 1 polegada. Muito simples. Como a ANAC vai te fazer essa pergunta? Ela vai te perguntar assim. Em um parafuso do tipo 114NF, o número de fios de rosca em cada polegada da parte rosqueada é indicado. Então, olhando para o PN aqui, olhando para o nosso part number, qual parte que identifica o número de fios de rosca em cada polegada? A letra N? Não. Letra F? Não. Pelo número 1 ou pelo número 14? Pelo número 14, que é o número de filetes que nós vamos encontrar em 1 polegada. Muito simples. A pergunta é, né, o número de fios de rosca. Quer dizer, 14. Mais essa perguntinha aí que talvez tu encontre. Perguntinha da ANAC. Vamos falar um pouquinho então especificamente sobre os parafusos de aviação. Para que a gente fale em parafuso, a gente só vai relembrar aqui os tipos de forças que atuam em uma aeronave. Porque se o objetivo no parafuso é prender, ele vai estar sujeito a cargas, ele vai estar sujeito a esforços. Esses esforços têm nome. Tu precisa entender esses 5 nomes, que é tração, compressão, torção, flexão, cisalhamento. Quando tu encontrar no manual, pessoal, a palavra tração, que é um tipo de esforço, a ANAC ela traduz como tensão. Então, um dos erros de tradução do inglês para o português, tá? Onde tu encontrar tensão, esforço de tensão na ANAC, que ele chama lá no inglês de tension, é tração.
esse é um erro que a gente vai ter que absorver e saber que existe, tá? Então existe perante o manual da ANAC um esforço de tensão, que não é. Tu traduz como tração e está aqui, né? Um exemplo. Tração, compressão, torção, cisalhamento, tende a cortar, né? A cortar o elemento. E aqui, flexão, onde é uma combinação de cargas de tração na parte superior e compressão na parte inferior. Só relembrando aí alguns conceitos sobre isso. Vamos falar sobre parafusos de aviação. São fabricados em aços resistentes à corrosão, com banho de cádmio ou zinco. Hoje em dia, na aviação geral, quando a gente fala em liga de alumínio, em estruturas de avião, que usa muito titânio, aço, tá? O banho de cádmio ou zinco nós encontramos muito, onde não tiver alumínio. Então, um parafuso, por exemplo, aqui de aço, ele vai ter um banho de cádmio ou zinco, para proteger contra a corrosão galvânica. Tá? E onde nós tiver alumínio, se tiver um rebite de alumínio, por exemplo, ele não vai levar cádmio ou zinco como banho de proteção. Ele vai levar um processo que a gente vai ver mais no futuro, que é um processo de alumínio anodizado, ou anodização. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Porque tu precisa entender que é um processo que vai criar uma camada de proteção no alumínio. Então, esses são os tratamentos de parafusos, que podem ser de aço, titânio, tá, hoje em dia, ou até alumínio. O manual ali ele chama atenção também, parafusos especiais, eles vão ter, como a gente vê na figura, tá, bolt, aqui um parafuso especial, um S, conforme aqui especificado, tá, estampado na cabeça. Parafuso de tolerância mínima vai ter esse triângulo aqui, é uma identificação na cabeça dele. E aqui, olha só que interessante, parafuso AN. Eu esqueci de colocar aqui NAS também. O que é isso, né? O que é AN? Então, é o fabricante, é um padrão AN, é AirNav. Então, sinal de mais indica parafuso de aço. Então, a gente vê aqui alguns símbolos. Se tiver um traço, é um parafuso resistente à corrosão. Então, na cabeça do parafuso vai ter essa identificação. Olha aqui, ó, né, o triângulo que a gente acabou de ver aqui, ó, onde ele falou sobre tolerância mínima. É uma marcação na cabeça dele. Alguns tipos de parafusos, seus fabricantes aí. O que é esse código, né? Esse part number que o manual tanto fala? Então, um parafuso ele vai ter uma identificação, a gente viu lá no início. Olha só que interessante, aqui nesse part number AN3DD5A, a gente já sabe que o AN é o quê? O AN é o fabricante. Esse 3DD5A está me dizendo, então, outras características como diâmetro, tipo de material e comprimento dele. Então, são valores que vão mudar. Está aqui o part number, o AN Air Force NAV, 3, ali é o diâmetro, no caso em 16 avos de polegada, então esse parafuso aqui, tá, seria um 316, a espessura dele. DD, liga de alumínio, sabe qual liga? Uma liga 2024. C, se tivesse em vez de D um C, ia indicar aço resistente à corrosão. O nosso 5 é o comprimento dele, e o A indica não possuir furo para contrapunto. Detalhe, pessoal, mecânico não decora isso aqui, não precisa decorar. Se tu perguntar, né, chegar num hangar de oficina e perguntar esses valores, o que significa isso, né, AN3DD5A, 90% mecânico podem ter 40 anos, eles não vão saber exatamente o que é isso. Mas o que acontece? Nós precisamos entender o que são esses números. Tá, por que não precisa decorar? Porque a gente não vai escolher o parafuso que vai no avião ou que vai naquela estrutura. Vamos seguir o manual, e o manual já vai te dizer qual é o PN. O que nós temos que fazer é buscar esse material correto e instalar no avião. Identificação de códigos aqui, se tiver algum processo com Magnaflux, Ziglo, então vai ter uma tinta colorida. Então isso aqui o pessoal que mais trabalha em oficina vai encontrar. Quem trabalha em hangar não vai talvez ver tanto isso, tá? Mas quem trabalha em oficina vai identificar esses fixadores.
ou marcação nele. Vamos falar sobre os parafusos para fins especiais. Isso aqui a gente vai ouvir muito falar. Parafusos como cleves, olhal, jobolts e lockbolts. O que são esses parafusos aí? Está aqui o exemplo de um cleves, muito comum. Ele vai com uma chave fenda na cabeça, onde é feito o aperto desse parafuso. Detalhe, pessoal, a cabeça de um parafuso cleves é redonda e possui ranhuras para receber uma chave de fenda comum ou para receber uma chave em cruz. Característica, a gente chama de Phillips, né? Chave em cruz. Qual é a característica do cleves? Carga de cisalhamento, nunca tensão. Aqui eu até botei, né? Nunca tensão, nunca tração. O que quer dizer isso? Por que eu preciso, nesse momento aqui, parar e assimilar, entender isso aqui? Porque a ANAC vai te perguntar isso aqui. Então vamos lá. Procurei ilustrar aqui com 2 vetores. Esse é uma carga de cisalhamento, então o parafuso, quando ele é instalado, ele vai sofrer esse tipo de esforço, um para cada lado, tendendo a romper ele, né? Então, carga de cisalhamento. Agora, não de tração ou tensão. Isso aqui é uma carga de tensão. Esse cara, ele não tem essa característica de ter resistência à tensão. Até porque se ele tivesse, nós teríamos que colocar uma porca aqui e essa cabeça provavelmente ela seria maior. Então, esse cara cleves, característica dele, carga de cisalhamento. Como é que a ANAC vai te perguntar isso aí? Assim, ó. Os parafusos cleves são intercambiáveis com os parafusos jobolt? Sei lá, né? Não, são diferentes. Isso que tu tem que pensar. Jobolt tem uma outra característica que a gente vai ver depois. São intercambiáveis com os parafusos lockbolt? Também elimina essa. C. Podem ser usados onde houver cargas de tensão? Volta aqui, ó. Ou tração? Não. Não. D. Podem ser usados onde houver cargas de cisalhamento? Claro. É o que ele chama atenção para nós aqui, ó. Cisalhamento. Essa parte aqui do parafuso, ela é resistente ao corte, não resistente à tração. Então, letra D, mais uma questão aí que vai ficar bem fácil para a gente acertar na prova da ANAC. Parafuso de olhal, então quando algumas estruturas podem encontrar, tá? Tem finalidade de permitir a fixação de peças, tá? Por isso que ele tem esse olhal aqui. Jobolt. Jobolts, né? Lembrando que bolt é parafuso. Alta resistência ao cisalhamento e à tensão ou tração. Torna-se adequado ao uso em grandes esforços. Então, jobolt, ok, é um parafuso que tem grande resistência. Isso tem que botar na tua cabeça. E onde os outros tipos de fixadores são impraticáveis. Quando fala aqui outros tipos de fixadores impraticáveis, são devido ao acesso. Porque esse cara aqui, eu consigo acessar ele apenas por um lado. Eu vou ter uma ferramenta aqui especial, que ele vai apenas, né, se não tiver acesso pelo outro lado, eu vou instalar esse cara aqui. E ele, além de eu poder instalar apenas de um lado, tá, ele é muito resistente. Então, tornando adequado onde for ou tiver grandes esforços. Opa, perguntinha da ANAC, como é que ela vai me perguntar isso aí sobre o jobolt? Então ela vai dizer o seguinte, ó, vai afirmar sobre ele. Tá? Essas afirmativas, se tu tiver um pouquinho, né, de noção, a gente consegue eliminar praticamente todas. Ó, não possui boa resistência à tensão. Não, não é isso. Né? O jobolt ele tem grande resistência à tração, ou tensão aqui, e ao cisalhamento. B. Não possui boa... Bom, quando fala em não possui boa resistência, a gente sabe isso. Né? A vibração, não, o manual não falou isso. Tá? Pode ser usado onde há substituição constante? Não. Substituição constante, a gente vai ver que é um outro tipo de fixador. Vamos ver a D. Adequado ao uso em caso de grandes esforços? Claro. Letra D de novo. Letra D de novo. Tu vai lá na D, o parafuso jobolt usado onde há grandes esforços. Lockbolt. Combina as características de um parafuso e de um rebite de grande resistência, mas possui vantagens sobre ambos. Requer uma ferramenta pneumática para sua instalação, conforme a gente pode ver aqui, né? Então ele vai ser colocado de um lado e ele vai vir
uma ferramenta especial vai instalar ele. Lockbolt, muito usado aí, lockbolt, estruturas do avião, aí, raiz da asa, alojamento trem de pouso, muito utilizado mesmo. Aqui está chamando os lockbolts, os tipos, né, curto, cego, aqui cego porque eu vou instalar apenas por um lado, isso que ele quer dizer, eu não preciso ter acesso pelo outro lado, ou convencional. Está aqui o tipo convencional, que é o que nós vamos mostrar num vídeo instalando ele, um tipo curto e um cego. Instalação, vem uma ferramenta especial depois e dá o aperto e ele tem um acabamento praticamente perfeito aí. Próxima aula. Porcas e arruelas da aviação. Hoje a gente viu parafuso e identificação. Próxima aula, porcas e arruelas.